A startup alemã Deep Drive, sediada em Munique, apresentou um motor elétrico de rotor duplo que vem chamando a atenção na indústria automotiva. O contato direto com membros da equipe em uma conferência permitiu compreender melhor os fundamentos técnicos por trás do projeto, que reúne diversas inovações relevantes. Entre elas, a que conecta toda a arquitetura do sistema está nos enrolamentos do estator. O ponto de partida para entender a proposta da Deep Drive é o motor elétrico mais comum nos veículos elétricos atuais, o motor de ímã permanente de fluxo radial. Nesse modelo, o estator permanece fixo enquanto o rotor gira, impulsionado por um campo magnético rotativo gerado por corrente alternada trifásica que percorre as bobinas de cobre. O fluxo magnético se propaga radialmente, do centro para fora, como os raios de uma roda. O motor da Deep Drive parte desse princípio, mas introduz uma diferença estrutural decisiva: o uso de 2 rotores em vez de um. Embora motores de rotor duplo já existam, como os desenvolvidos pela IASA, eles normalmente utilizam fluxo axial, o que encarece e complexifica a fabricação. A Deep Drive adota uma solução de fluxo radial com rotor interno e rotor externo, ambos mecanicamente conectados e operando em sincronia. O estator fica posicionado entre eles, formando uma configuração em sanduíche. Essa arquitetura amplia significativamente a área de interação entre estator e rotores, o que resulta em maior densidade de torque. Em motores convencionais de rotor único, essa função é parcialmente mediada pelo chamado jugo, uma grande estrutura metálica que garante rigidez mecânica, fecha os circuitos magnéticos entre polos e auxilia na dissipação térmica dos enrolamentos. Apesar de funcional, o jugo é um componente passivo, adiciona massa, mas não contribui diretamente para a potência ou torque. Em um sistema de rotor duplo, sua presença ainda cria um afastamento indesejado entre estator e rotores, enfraquecendo a interação magnética. Por isso, a Deep Drive optou por eliminá-lo, o que exigiu soluções alternativas para manter resistência estrutural, controle térmico e eficiência magnética. A própria topologia de rotor duplo resolve grande parte do desafio magnético. Nesse arranjo, o polo norte de um ímã em um rotor se conecta diretamente ao polo sul do ímã correspondente no rotor oposto, fechando os lobes de fluxo magnético sem a necessidade do jugo. Patentes e diagramas do sistema ilustram claramente esses caminhos diretos de fluxo entre os 2 rotores. Restavam, porém, os desafios mecânicos e térmicos. É nesse ponto que surge a principal inovação da Deep Drive: os enrolamentos do estator. A empresa desenvolveu um sistema patenteado de enrolamento cruzado, baseado em barras de cobre organizadas em uma estrutura de treliça resistente à torção. Esse desenho permite que o próprio cobre absorva e transmita o torque gerado, fixando diretamente a carcaça do motor. Segundo o cofundador e engenheiro-chefe Alexander Rosen, essa solução foi o elemento que viabilizou todo o conceito. Além de transferir torque, a estrutura dos enrolamentos também conduz o calor de forma eficiente em direção ao escudo terminal, resolvendo simultaneamente as demandas mecânicas e térmicas que antes eram atendidas pelo jugo. Na prática, o cobre deixa de ser apenas um condutor elétrico e passa a desempenhar múltiplas funções estruturais e térmicas. É essa integração inteligente de funções que torna o motor de rotor duplo da Deep Drive não apenas uma variação de design, mas uma mudança estratégica na forma de conceber motores elétricos de alto desempenho. O ponto central da fala de Alexander Rosen está justamente nos 2 desafios que surgem quando o jugo é eliminado: estabilidade estrutural e gerenciamento térmico. Em um motor de rotor duplo, com ímãs posicionados em lados opostos do estator, as forças magnéticas atuam em direções contrárias e tendem a gerar esforços de torção significativos sobre os enrolamentos. Sem uma estrutura metálica tradicional para manter tudo rigidamente unido, esses enrolamentos deixam de ser apenas elementos elétricos e passam a ser componentes estruturais críticos. A solução adotada pela Deep Drive foi substituir fios convencionais por barras condutoras de cobre. Essas barras são organizadas em uma geometria de treliça, criando um conjunto mecanicamente robusto, capaz de resistir às forças magnéticas que tentam deformar o estator. Trata-se de um enrolamento resistente à torção, projetado desde a origem para suportar cargas mecânicas elevadas, algo incomum em motores elétricos tradicionais. Uma das extremidades dessas barras é rigidamente fixada à carcaça do motor. Essa escolha cumpre 2 funções estratégicas. A primeira é estrutural. O próprio cobre passa a transferir o torque gerado para fora da máquina, garantindo rigidez ao conjunto. A segunda é térmica. O calor produzido nos enrolamentos flui diretamente pelas barras espessas de cobre até a carcaça, onde é removido pelo fluido refrigerante. Na prática, os enrolamentos resolvem simultaneamente os problemas que antes eram atribuídos ao jugo: sustentação mecânica e dissipação de calor. O resultado é uma solução elegante e altamente integrada.
Além de funcional, esse tipo de enrolamento é compatível com processos industriais escaláveis, o que viabiliza sua aplicação em veículos de produção em massa. As imagens de patente deixam claro o nível de engenhosidade do conceito, reforçando que não se trata apenas de uma inovação incremental, mas de uma mudança arquitetônica. O motor da Jeep Drive foi concebido para diferentes aplicações, versões integradas às rodas, in-wheel e unidades de tração central. Embora a massa não suspensa seja frequentemente citada como um ponto crítico em motores de roda, avanços em redução de peso e no desenvolvimento de suspensões modernas têm mitigado esse efeito. Exemplos recentes no mercado, como a adoção desse conceito em versões esportivas, indicam que a indústria está mais confortável com essa abordagem. Em termos de desempenho, os números impressionam. Mais de 2.000 Nm de torque em um conjunto de aproximadamente 34 kg e potência de pico de 180 kW. Com a tração aplicada diretamente às rodas, perdas mecânicas são reduzidas e o número de componentes do trem de força diminui, abrindo espaço para veículos mais simples e potencialmente mais baratos. A ausência do jugo traz ainda ganhos relevantes de eficiência, especialmente em cargas parciais, justamente o regime mais comum no uso real de automóveis. Segundo a empresa, isso pode representar até 20% de melhoria na eficiência ao longo de um ciclo de condução real. Apesar da presença de dois rotores, o uso extremamente eficiente dos ímãs permite reduzir pela metade a quantidade de material magnético. Soma-se a isso uma redução de cerca de 80% no uso de ferro, resultando em um custo estimado 30% menor por Nm de torque. Esses fatores ajudam a explicar o interesse crescente da indústria e as parcerias já anunciadas com grandes fabricantes, incluindo a BMW. O cronograma prevê produção em pequena escala a partir de 2026, com transição para produção em massa em 2028, um sinal claro de que a tecnologia já ultrapassou o estágio conceitual e caminha para aplicação real. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.